TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Gabriel Toledo e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é 26 de fevereiro e você vai ver a seguir. Homem é morto após discussão no trânsito em Petrópolis. Suspeito foi preso no mesmo dia. Três Rios registra acumulado de 110 milímetros de chuva em 24 horas. O município permanece em alerta vermelho. Homem é preso por violência doméstica no bairro Quitandinha, em Petrópolis. Saúde em Petrópolis herda dívidas de gestões anteriores que somam 17 milhões de reais. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A gente começa essa edição falando sobre um crime bárbaro. Um homem de 37 anos foi morto a tiros no fim da tarde desta quarta-feira na rua Bingen, em Petrópolis. O crime teria começado após um desentendimento no trânsito no bairro Centenário e terminou nas proximidades de uma ponte em frente a um posto de combustíveis no Bingen. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta de 5h45 da tarde para verificar uma ocorrência de homicídio. Testemunhas relataram que, após a discussão, o condutor de um Fiat Uno azul teria efetuado um disparo de espingarda calibre 28 contra o motorista de um Volkswagen Fox preto. Segundo a polícia, equipes realizaram levantamentos de informações, entrevistas e análise de imagens de câmeras de segurança. As imagens das câmeras de segurança de um posto de gasolina que circularam pelas redes sociais mostram o momento em que os carros atravessam a ponte, ficam emparelhados e o crime acontece. O suspeito atira contra a vítima e foge logo em seguida. Em menos de 4 horas após o crime, o suspeito foi localizado em sua residência. Nossos policiais do Serviço Reservado do 26º Batalhão de Polícia Militar, em ação conjunta com agentes da 105ª Delegacia de Polícia Civil, aqui no Retiro, conseguiram prender um homem de 24 anos, apontado como autor do homicídio na tarde desta quarta-feira no bairro do Bingen. No imóvel, os policiais encontraram um veículo utilizado na ação e apreenderam uma espingarda calibre 28 com munição deflagrada. O homem foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por homicídio doloso e porte ilegal de arma de fogo, permanecendo preso à disposição da Justiça. Três Rios foi atingida por uma forte chuva na noite desta quarta-feira e a cidade registrou um acumulado de mais de 110 milímetros de chuva em 24 horas. Apesar do volume elevado, não há registro de famílias desalojadas. O município segue em alerta vermelho com monitoramento contínuo das equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. De acordo com a Defesa Civil de Três Rios, o acumulado esperado para fevereiro é de 147 milímetros, ou seja, em apenas 24 horas o município registrou quase o volume esperado para todo o mês. 3 ocorrências foram atendidas, sem necessidade de interdição de imóveis, até às 7h50 da manhã desta quinta-feira. Por meio das redes sociais, o secretário de Defesa Civil do município percorreu alguns pontos da cidade. Outro ponto importante que merece atenção é que a Lagoa do América, estamos aqui fazendo a vistoria, a lagoa segue tranquila, agora às 23h45 e qualquer novidade, qualquer intercorrência, a gente vai estar avisando a população, mas por enquanto segue tudo normal. O bairro Vila Isabel foi o mais impactado, principalmente nas localidades de Palmital, Jaqueira e Vila Nova. Apesar do volume expressivo, o nível do rio segue dentro da normalidade, sem indicativos de transbordamento. A Lagoa do América apresentou elevação compatível com a chuva registrada, mas também não atingiu o nível de atenção.
muita atenção. Aqui na rua Fagundes Varela teve uma movimentação de terra. Então você que está transitando aqui, que vai passar de carro, atenção, nossa equipe está vindo sinalizar a rua, mas é preciso ter ainda bastante cuidado ao trafegar aqui pela Fagundes Varela. No estado, outros municípios registraram acumulados ainda maiores, como Cachoeiras de Macacu, com 135 milímetros em menos de 24 horas, e Macaé, com mais de 119 milímetros. Mesmo sem registros de desalojados até o momento, o município de Três Rios segue em alerta vermelho para a chuva. As equipes da Defesa Civil de Três Rios seguem com o monitoramento das condições meteorológicas e hidrológicas, já que ainda há previsão de novas pancadas de chuva, que podem ir de moderadas a muito fortes, principalmente para a tarde desta quinta-feira. O risco geológico é considerado alto em cidades como Resende, Comendador Levi Gasparian e também em Três Rios. Seguimos monitorando a chuva, estamos com alerta vermelho, isso significa que tem um risco muito alto. A nossa cidade está sobre uma situação delicada agora pelo tanto de chuva. A gente já passou dos 100 milímetros de chuva hoje. Então a gente precisa cada vez mais se cuidar e ter atenção. Procurar lugar seguro, evitar sair de casa. Agora a gente tem que preservar a nossa vida e a vida da nossa família. A orientação é que a população permaneça atenta aos alertas oficiais. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. O telefone 199 continua à disposição de todo mundo. A nossa Defesa Civil funciona 24 horas. Foi um pedido do prefeito Jonas Gico a partir dessa nova gestão e por isso a população pode ficar tranquila que nós estamos monitorando a situação da cidade. Agora, trocando de assunto, após praticamente 8 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, o STF finalizou o julgamento. Vamos até o Rio para saber detalhes das condenações com o repórter Rafael Lima. Após praticamente 8 anos de impunidade, nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão em 76 anos e 3 meses por planejar e mandar matar a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. O crime aconteceu em março de 2018, no Rio de Janeiro. Votaram a favor os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, presidente da primeira turma. Durante o julgamento, os ministros então concordaram parcialmente com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, discordando aí, existindo uma divergência em relação a Rivaldo Barbosa. O delegado foi absolvido do crime de homicídio qualificado por dúvida razoável, porém acabou condenado por corrupção passiva e obstrução de justiça por ter recebido dinheiro da milícia para atrapalhar as investigações. Ele foi condenado a 18 anos de prisão. Rafael Lima, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Rafa. E agora, trocando novamente de assunto, na manhã desta quarta-feira, policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência no bairro Quitandinha, em Petrópolis, que inicialmente foi comunicada como uma possível invasão de domicílio, mas no local foi constatada ser um caso de violência doméstica. Um homem foi preso. Olha só. A ocorrência, inicialmente tratada como uma possível invasão a domicílio no bairro Quitandinha, aqui em Petrópolis, se tornou mais um caso de violência doméstica. Segundo o relato das vítimas, o suspeito teria agredido a companheira e o filho do casal, além de proferir ameaças de morte durante toda a madrugada. Ambos foram conduzidos para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o caso foi registrado. E durante o deslocamento até a delegacia, o acusado passou mal e precisou de atendimento médico, sendo encaminhado sob custódia ao pronto atendimento. Foi decretado a prisão do acusado, com base na Lei Maria da Penha, e ele permanece hospitalizado e sob custódia e será apresentado à delegacia assim que receber a alta médica. E nesses casos, vale sempre reforçar a importância da denúncia. Em casos de violência doméstica, a polícia orienta sempre que as vítimas e testemunhas acionem imediatamente o número 190. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã.
E a Saúde Municipal de Petrópolis acumula uma dívida de cerca de 17 milhões de reais, que vem crescendo desde 2018. O montante herdado de gestões passadas reflete a vulnerabilidade do sistema, que enfrenta crises devido aos atrasos nos repasses. O número foi apresentado em uma audiência pública na Câmara Municipal de Petrópolis nesta terça-feira, quando foi discutido o relatório de gestão da saúde do terceiro quadrimestre de 2025. A Secretaria de Saúde destacou que o município aplicou 19% da receita própria no setor. O percentual é superior ao mínimo constitucional de 15%. No período, a pasta informou que contou com quase 177 milhões de reais em receitas, sendo 38 milhões de recursos próprios. Do Estado, foram 31 milhões. Da União, 105 milhões e de capital, apenas 1 milhão de reais. Os vereadores apontaram dificuldades no setor, como a falta de insumos básicos e medicamentos, além do aumento na fila de exames desde o último quadrimestre, especialmente na área da saúde da mulher. As pessoas estão sendo negligenciadas no seu atendimento à saúde, e isso acarreta em quê? Acarreta em morte que poderia ser evitada. Então, eu acho que esse relatório da saúde ele é fundamental para a gente ter esse mapa da saúde pública aqui do município. De acordo com dados apresentados na sessão de terça-feira, a Saúde Municipal de Petrópolis acumula uma dívida de quase 17 milhões e 500 mil reais, que cresce desde 2018. O valor herdado de gestões anteriores reflete os diversos problemas enfrentados pela população no dia a dia. De 2023 para 2024, a dívida aumentou cerca de 4 milhões e meio de reais. A gente tem aqui dívidas desde 2018, porque as anteriores vão sendo pagas, e isso também é um impacto muito grande na saúde, porque às vezes tem dívida de fornecedor, tem dívida que pode ocasionar problemas na hora de uma licitação, na hora de algumas atividades. Um caso recente que chamou a atenção dos petropolitanos foi a paralisação do elevador do Hospital Nelson de Saerpe. O equipamento ficou sem funcionar por mais de 3 semanas, foi consertado e voltou a apresentar problemas. Na época, a Comissão de Direito Médico e da Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Petrópolis, expediu uma recomendação para a Prefeitura, cobrando providências. Pacientes com mobilidade reduzida deixaram de ser internados e outros não conseguiam receber alta por falta de deslocamento seguro. O elevador, ele quebrou, foi agora, então assim, não faz parte nem do quadrimestre, mas eu irei te responder. A gente já entrou com um processo para fazer uma licitação de compra de um novo elevador, para resolver esse problema de uma vez por todas. O elevador foi consertado, era um problema da porta, funcionou 2 dias, quebrou a placa dele que funciona. Então está comprando peça para poder colocar para funcionar novamente. De acordo com o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa Filho, a previsão de retorno do elevador é para domingo, dia 1º de março. O Hospital Nelson de Saerpe atende urgências ortopédicas e psiquiátricas, segundo o Portal da Saúde de Petrópolis. Além disso, a Prefeitura promoveu um mutirão de exames e cirurgias na unidade. Outro tema debatido foi o problema no abastecimento farmacêutico das unidades do município, como a falta de medicação Prolia e de anticoncepcionais. O secretário justificou que os atrasos ainda são reflexo da calamidade financeira enfrentada pelo município. E a gente chamou os fornecedores de medicamentos, fez a renegociação de dívida. Claro que quando você renegocia a dívida, você tem que pagar, virou o ano, liberou o orçamento, até pagar o empenho. Começou a atrasar, então a gente espera regularizar para ter a Prolia em breve para poder voltar com o tratamento o mais rápido possível. Em relação aos leitos da unidade de terapia intensiva e de retaguarda do Hospital Clínico de Correias, o HCC, foi citado como um dos principais responsáveis pelo atendimento. No entanto, a unidade vinha enfrentando pendências de repasses. No ano passado, a dívida do município com o HCC chegava a 26 milhões de reais. Durante a sessão, o secretário informou que um novo grupo assumiu recentemente a administração do hospital. E você vai ver no próximo bloco. Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece mais 67 vagas para esta semana. Cientista Tatiana Sampaio é homenageada pelo Governo do Estado. O Governo do Estado zera fila para consultas em mastologia oncológica na capital e na Baixada Fluminense. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 67 vagas de trabalho nesta semana. As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, com opções para candidatos com e sem experiência. Veja só. Entre os destaques estão mais de 17 vagas que não exigem experiência anterior, como ajudante de obras, atendente de balcão, auxiliar de marcenaria, instrutor de cursos de desenho e teatro, além de vendedor. E também há oportunidades para funções como motorista de caminhão, supervisor de loja, auxiliar administrativo, técnico eletromecânico, fiscal de prevenção de perdas, advogado, pedreiro, pintor e supervisor. Os interessados devem cadastrar o currículo exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Petrópolis. O cadastro é gratuito e pode ser feito a qualquer momento dentro do período de oferta das vagas. Por outro lado, os petropolitanos relatam que a falta de acessibilidade pode ser uma das maiores dificuldades para quem procura emprego atualmente, transparecendo a necessidade de mais alternativas de divulgação dessas vagas, fortalecendo assim a ponte entre empresas e trabalhadores. Porque assim, tem um balcão de emprego, todas as pessoas hoje têm celular, é verdade. Só que às vezes a pessoa que está em busca de um emprego, às vezes não tem dinheiro para pagar a sua internet, não tem a viabilidade de acessar o balcão de emprego. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Além disso, existem outras dificuldades que assolam a realidade do mercado de trabalho, como, por exemplo, as contratações por indicação, o que acaba limitando o acesso de candidatos que não têm contatos ou rede de apoio, tornando ainda mais desafiador entrar no mercado de trabalho. Porque hoje o que acontece muito hoje nas empresas é a comunicabilidade entre o próprio funcionário que indica alguém. Os setores são assim, entendeu? Então, assim, acaba sendo muito fechado. Então, teria que ser algo que seria exposto de forma constante nos canais de comunicação, nas redes sociais, para que possa amparar o máximo de número de pessoas, que as pessoas consigam ter acesso àquela informação e consigam galgar uma oportunidade. Por isso, iniciativas que ampliam o acesso às informações e aproximam empregadores e trabalhadores se tornam fundamentais. Por fim, a orientação é que os interessados acompanhem as atualizações das vagas e mantenham um cadastro sempre atualizado para aumentar as chances de contratação.
E agora falando de saúde, a fila de 162 pacientes que aguardavam pela primeira consulta em mastologia oncológica na capital e Baixada Fluminense, região que concentra a maior demanda para o serviço, foi zerada nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde. Parte dos pacientes vai ser atendida no Instituto Estadual de Oncologia da Baixada Fluminense, o Oncobaixada, primeira unidade exclusiva para tratamento de câncer, inaugurada no dia 11 de fevereiro. O sino tocou alto no Complexo Estadual de Regulação. Isso acontece sempre que uma fila importante é zerada. Com investimentos de 87 milhões e 300 mil reais, o Oncobaixada possui 12 mil metros quadrados e funciona ao lado do Rio Imagem Baixada. A unidade tem capacidade máxima para 5 mil atendimentos, 340 internações e 300 cirurgias por mês. Ao todo, são 100 leitos exclusivos para oncologia, sendo 81 de enfermaria, 100 de UTI, 8 de cuidados críticos e 1 de estabilização. A descentralização do atendimento para moradores da região metropolitana e do interior do estado faz parte do compromisso do governador Cláudio Castro de levar a oferta de serviços de saúde para mais perto dessa população historicamente menos assistida. Ele vem para diminuir o tempo, né? Principalmente o tempo do tratamento em si, né? Diminuindo a fila, assim. E realmente, não é só para o paciente, né? Essa locomoção, para os acompanhantes que vão acompanhando dele, né? E esses pacientes, muitas vezes, quando realizam determinado tipo de quimioterapia, ficam muito enjoados. E esse deslocamento, às vezes, piora esse quadro deles. Somente no primeiro dia de funcionamento, 50 pacientes foram atendidos, com 10 consultas iniciais para cada tipo de câncer: urologia, ginecologia, mastologia, tireoide e dermatologia. O atendimento será implantado de forma gradativa por meio do Sistema Estadual de Regulação. O governo do estado do Rio de Janeiro homenageou meninas e mulheres na ciência nesta terça-feira. O destaque da cerimônia, realizada no Palácio Guanabara, foi a pesquisa desenvolvida pela cientista Tatiana Sampaio, abrindo novas perspectivas para o tratamento de lesões medulares. A pesquisadora carioca Tatiana Sampaio ganhou projeção nacional e internacional com o desenvolvimento da polilaminina, biomolécula criada a partir de estudos conduzidos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Na terça-feira, dia 24, o governo do estado homenageou meninas e mulheres da ciência no Palácio Guanabara. Eu fico feliz em esse furacão ser do Rio de Janeiro e ser a doutora Tatiana. Muito obrigado por tudo que a senhora fez e está fazendo pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. A pesquisa de Tatiana tem potencial para estimular a regeneração de neurônios e favorecer a reconexão neural em casos de lesões do sistema nervoso, especialmente medulares. A iniciativa representa um avanço relevante na medicina regenerativa e reforça o protagonismo da ciência fluminense. A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, teve papel decisivo para a consolidação das etapas experimentais, a ampliação da estrutura de pesquisa e o fortalecimento das parcerias acadêmicas. Eu acho que essa iniciativa da FAPERJ é sensacional e vai estimular muito. Eu espero que dê muitos frutos e, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês agora. Tatiana relembrou a trajetória e citou a importância familiar na carreira como cientista e pesquisadora. Eu acho que eu tive muitas sortes na vida, mas uma das grandes que eu tive é que a minha tia-avó era cientista e era bióloga. E era mulher, pesquisava no laboratório, olhava no microscópio. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, destacou o papel das mulheres no desenvolvimento de pesquisas e em outros setores da sociedade. Eu quero aqui, junto a todas vocês mulheres, agradecer por tudo que vocês têm feito pelo nosso estado. Eu tenho absoluta certeza que na ciência cada vez mais vocês voando e no alto escalão
não só da ciência, mas de tudo aquilo que é importante para a nossa sociedade. Para celebrar o protagonismo feminino na produção científica e tecnológica, a FAPERJ lançou no evento o edital Jovem Cientista Doutora Tatiana Sampaio, que será publicado em março com investimento de R$10 milhões. As propostas poderão contemplar diferentes áreas do conhecimento, com divisão entre ciências da vida e humanidades, voltado para mulheres cientistas com um vínculo em instituições de ciência e tecnologia do Estado. O programa vai financiar projetos de alto nível técnico, com apoio para bolsas e custeio. O foco é garantir a continuidade da carreira acadêmica feminina e fomentar novas linhas de pesquisa, fortalecendo a presença das mulheres na ciência. E agora falando de economia, a arrecadação federal alcançou 325 bilhões e 700 milhões de reais em janeiro, o maior valor já registrado para o mês desde o início da série histórica em 1995. O resultado representa um crescimento real de 3,56% na comparação com janeiro do ano passado, já descontada a inflação. Os dados foram divulgados pela Receita Federal do Brasil. O Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, arrecadou 8 bilhões de reais em janeiro, com uma alta real de 49,05% em relação ao mesmo mês de 2025. Já o Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos de capital somou 14 bilhões e 680 milhões de reais, com crescimento de 32,56%. O resultado foi influenciado por aplicações em renda fixa e pela tributação dos juros sobre capital próprio. No fim do ano passado, o Congresso Nacional aprovou o aumento da alíquota sobre o imposto sobre juros sobre capital próprio, de 15% para 17,5%. A mudança, no entanto, só deve impactar a arrecadação a partir de abril. A arrecadação da Previdência Social atingiu 63 bilhões e 450 milhões de reais, com alta real de 5,48%. O avanço foi atribuído ao crescimento da massa salarial e à expansão do Simples Nacional. As receitas de COFINS e PIS somaram 56 bilhões de reais, com aumento de 4,35%, refletindo o maior volume de vendas do comércio e de serviços. A tributação sobre apostas online e jogos de azar gerou 1 bilhão e 500 milhões de reais em janeiro, contra 55 milhões no mesmo mês do ano passado. O crescimento foi de 2.642% na comparação anual após a regulamentação do setor. Parte das mudanças aprovadas no fim de 2025 ainda não impactou integralmente a arrecadação por causa do prazo de noventena, que estabelece 90 dias para o início da cobrança após a alteração da alíquota. Em sentido contrário, tributos ligados à importação tiveram queda real de 14,74%, como o IPI e o Imposto de Importação. A Receita atribuiu o resultado à redução do volume de importações em dólar e à queda da taxa de câmbio. O desempenho de janeiro reforça o caixa do governo no início do ano e contribui para o cumprimento da meta fiscal de 2026, que prevê um superávit primário de 34 bilhões e 300 milhões de reais. As regras fiscais estabelecem um limite de tolerância de 0,25 ponto percentual em relação à meta central, o que autoriza um resultado entre zero e superávit de até 68 bilhões e 600 milhões de reais. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta, Correio Esportivo. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O
Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e vamos acompanhar agora as principais notícias do mundo dos esportes com Caio Moreira e Jonathan Joras. Olá, e começa mais uma edição do Correio Esportivo, momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje nós vamos falar sobre futebol e basquete. Começamos a edição de hoje com o futebol. O Fluminense entrou em campo contra o Palmeiras pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo realizado na Arena Barueri, o Verdão bateu o tricolor das Laranjeiras por 2-1. Pelo lado paulista, os gols foram marcados por Alan e Vitor Roque de pênalti. Pelo Fluminense, Lúcio Acosta foi quem balançou as redes. O duelo foi marcado pela pressão alta do Palmeiras e por falhas defensivas do Fluminense. O tricolor errou diversas saídas de bola, inclusive no lance que gerou pênalti para o Palmeiras. O outro fator relevante é que foi a primeira vez que John Arias jogou contra o Fluminense. O colombiano, que havia prometido voltar ao clube carioca, voltou para o Brasil, mas para atuar pelo Palmeiras. Caio, eu acho que o que chama a atenção nesse jogo foi que, apesar do grande jogo que o Palmeiras fez, da grande pressão, como você falou, em relação à marcação do Fluminense, é que o Fluminense conseguiu, apesar de ter tomado logo 2 gols no início, o Fluminense conseguiu mostrar força e quase empatar o jogo. Cara, foi um grande jogo, sendo sincero. A gente teve, na minha visão, foi uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro pelos goleiros. O que o Carlos Miguel e o Fábio trabalharam foi absurdo. Tiveram diversas bolas na trave também, do Vitor Roque, do Savarino. E eu acredito que, apesar das falhas constantes do Fluminense na defesa, o Fluminense fez um bom jogo e teve a grande oportunidade de até empatar, talvez virar o jogo, porque teve muitas chances. E o Carlos Miguel catou muito. Eu concordo com você. Eu acho que se não fosse o Carlos Miguel, eu acho que o Fluminense teria certamente, pelo menos, empatado o jogo, né? Sim. Teve um voleio que o Soteldo deu no final do jogo, assim que se fosse, na minha opinião, se fosse o Everton, né, que era o antigo goleiro do Palmeiras, a bola entrava. Até porque, apesar do Everton ser um excelente goleiro, eu acho que o fato do Carlos Miguel ter uma estatura, ser um goleiro grande, isso ajuda ele. Eu acho que uma outra coisa que chama a atenção é que mostra que o Fluminense, apesar de não ter o melhor time do Brasil, o melhor time do Brasil é o Flamengo, e junto ali com o Palmeiras, conseguiu mostrar futebol suficiente para competir com os melhores times. E é o que a diretoria do Fluminense buscou fazendo essas contratações na janela de transferências. Né? E ainda comentando mais sobre o jogo, falar sobre os 2 últimos gols, o do Alan e o do Lúcio Acosta, que pra mim foram 2 belos gols. Parecidos, né? E parecidos, os 2 Verdade. com falhas da defesa. Um foi um desvio que matou o Fábio, que foi o caso do gol do Alan. Ou Alan, não sei. Acho que é Alan. Acho que é Alan. E o outro do Lúcio Acosta, que o Marlon Freitas, se eu não me engano, a bola
bateu nele, Sim. voltou pro Lúcio Acosta, o Lúcio Acosta fez um drible, tirou o marcador e conseguiu chutar pra dentro da rede. Então, foram dois gols que eu achei bem bonitos, apesar da falha da defesa, e foram bem parecidos. Eu nem acho que sejam falhas defensivas, são falhas defensivas, obviamente, mas acho que também é muito mérito do atacante, né? O Alan é um jogador diferenciado, tem muito do drible, vai pra cima da marcação, e o Lúcio Acosta também, ele não é o cara exatamente do drible, mas é o cara do drible que eu digo da firula, na verdade, né? Sim. Porque drible pode ser, o Lúcio dribla, obviamente, mas é um jogador que vai pra cima, corre o risco de errar, né? Isso que eu gosto do Lúcio Acosta, e o Alan também é um jogador que corre muito o risco de errar e geralmente acerta. O time do Palmeiras é muito bem armado pelo Abel Ferreira. Então acho que assim, o Zubeldia ele tentou de tudo para buscar um empate, mas esbarrou na qualidade técnica dos atacantes do Fluminense. O Botafogo está classificado para a próxima fase preliminar da Libertadores da América. O alvinegro venceu o Nacional Potosí da Bolívia por 2-0 e avançou para a última parte do chaveamento antes da fase de grupos. Em jogo realizado no Newton Santos, no Engenhão, Alex Telles e Danilo marcaram os gols da classificação. No jogo de ida, o Botafogo foi derrotado pelo Nacional Potosí por 1-0 na altitude, mas conseguiu dar o troco na partida de volta. O time, comandado por Martim Anselmi, vai encarar o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Argentino Júnior nos pênaltis. Cara, eu acho que esse jogo de volta representou o que era de fato o duelo. Uma qualidade técnica muito melhor do Botafogo. Eu acho que o 2-0 saiu até barato para o Nacional Potosí, porque o Botafogo teve grande parte ali do domínio e muita facilidade para chegar. Eu digo infelizmente porque isso não nivela os duelos, mas a altitude ela acaba prejudicando quem não está acostumado com a altitude, obviamente, né? Mas eu acho que, eu vejo muita gente falando também que não pode ter jogo na altitude, mas eu acho que é importante, faz parte da Libertadores. Eu acho que é uma categoria da Libertadores, vira uma categoria. É verdade. Porque parece que o futebol fica um pouco mais lento e fica diferente de assistir. Fica até interessante de assistir uma partida na altitude. Mas realmente, para a saúde dos jogadores, não sei se seria uma das melhores opções continuar tendo o jogo na altitude, na minha opinião. Sobre o jogo agora, falando um pouco sobre o jogo. Cara, foi um domínio total, como você disse, do Botafogo. O nível técnico do Botafogo é muito superior ao do Nacional de Potosí. Não, algo impressionante, né? Dá pra ver isso só com o gol da Alex Telles. Sim. Que foi um golaço de cobertura. Mas eu acho que realmente não tinha pra onde correr agora, né? Já que não tinha mais a altitude, que era meio que a muleta ali do Nacional Potosí. Agora o Botafogo vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que já é um time que tem um pouco mais de carcaça, jogou mais Libertadores do que o Nacional Potosí. Mas mesmo assim eu acredito que o Botafogo seja favorito no confronto. Não, sem dúvidas. E assim, como você falou, né? O Barcelona de Guayaquil já foi finalista da Libertadores, né? Foi quando o Vasco foi campeão da Libertadores em 98. Mas assim, eu acho que o Barcelona de Guayaquil, ele, para igualar o duelo do Botafogo, ele tem que fazer um grande jogo dentro de casa. O Botafogo, ele tem muita força no Engenhão, principalmente, claro, tá jogando em casa, tá no Rio de Janeiro, isso é óbvio, mas a grama sintética pro Botafogo faz com que o jogo fique muito acelerado. E o Botafogo se aproveita disso com maestria, que os times do Botafogo nos últimos anos, eles são muito rápidos, é muito contra-ataque. Quando você vê, o Botafogo já tá lá na grande área do adversário. Então, eu acho que assim, o Barcelona de Guayaquil, acho que para tentar eliminar o Botafogo, tem que fazer um jogo assim, abrir 2-0 dentro de casa, que aí bota o time do Botafogo desesperado. Talvez eles fiquem mais aflitos no jogo de volta, mas eu acho muito difícil. Como você falou, né? A diferença técnica do Botafogo pro Nacional do Potosí é muito grande. E eu acho que isso vai refletir no jogo contra o Barcelona de Guayaquil. A gente vê o lance do Alex Telles, como você falou. A facilidade que ele passa do marcador é uma coisa impressionante. Claro, isso porque o Botafogo não tem o time estrelado que tinha no ano passado. Sim. O Flamengo entra em campo ainda nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, às 9h30 da noite. O rubro-negro foi derrotado no jogo de ida por 1-0 e precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levantar a taça no Maracanã. O Vasco também entra em campo ainda nesta quinta-feira pela 4ª rodada do Brasileirão contra o Santos, na Vila Belmiro. O Vasco vive um momento conturbado, visto que demitiu o técnico Fernando Diniz após o duelo contra o Fluminense no Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 7 horas da noite, em meio à busca de um novo comandante para o Cruz Maltino.
nomes como Renato Gaúcho e Arthur Jorge já foram sondados pelo Vasco. Cara, vamos falar primeiro sobre o jogo do Flamengo. O Flamengo fez uma partida bem abaixo na Argentina contra o Lanús. E como você falou com o Hugo na última edição, eu acredito que muito disso seja porque o Paquetá chegou no Flamengo. Aí você pode estar até se perguntando, porque da última vez que eu estive aqui no Correio Esportivo eu falei que era uma contratação de alto nível que vinha só para melhorar o Flamengo, só que parece que está atrapalhando pelo que o Jonathan falou na última edição. O Paquetá chegou num meio campo que já era muito estruturado do Flamengo. O Flamengo já tinha ótimos nomes. E o problema do Flamengo no meio campo era justamente quem substituiria o Arrascaeta. E tinha arrumado isso com o Carrascal. E agora, onde que coloca o Paquetá nesse meio campo cheio de estrelas? Eu concordo com você, até porque você concordou comigo. Mas eu acho que o grande problema aí do Flamengo está sendo o Paquetá. Eu sinto que o Paquetá, ele tá... O time inteiro do Flamengo está num ritmo. Eu sinto que... Não que o Paquetá não esteja em ritmo, mas eu sinto que o Paquetá, ele tá numa voltagem abaixo. Tá desencaixado ali do time. Parece que ele tá à parte. Não por falta de técnica para ele, porque ele é um jogador absurdo. O Paquetá tende a ser o melhor jogador no Brasil por conta do histórico de Europa e etc. Ele não foi um grande jogador na Europa, isso é fato. Sim. Ele foi campeão da Conference League pelo West Ham, fazia uma boa temporada no West Ham, teve aqueles problemas de apostas, mas que a Federação Inglesa anulou o processo. Mas eu acho que o grande problema aí do Flamengo está sendo o encaixe com o Paquetá. E eu acho que isso vai muito do Felipe Luiz. Eu acho que ele quer fazer esse time quase um galáctico ali do Flamengo, né? Mas eu acho que ele tem que colocar na cabeça dele que ele tem que botar o jogador que funciona. Porque senão o time vai ficar O time parece que não tem uma triangulação, fica toca e não sai nada. E é o que você falou, né? Quem seria o substituto do Arrascaeta? O Carrascal. E agora, o Paquetá de segundo volante vai funcionar como funcionava lá na Europa? Eu tô sentindo que eu acho que tem que colocar ele no banco pelo menos um período para ver se o Felipe Luiz encontra alternativas. Que foi o que aconteceu na final da Supercopa, né? O Paquetá veio do banco, apesar dele ter perdido aquele gol inacreditável que ele perdeu. Ele veio com uma disposição muito maior. E entrou muito bem. Ele entrou muito bem naquele jogo. Então, eu acredito sim que o problema do Flamengo no momento é o posicionamento do Paquetá, que o Felipe Luiz também não consegue se decidir exatamente onde é que ele quer colocar o Paquetá. Eu acredito que a melhor opção seria botar ele do banco. Agora, falando do jogo no Maracanã, eu acredito que o Flamengo tem muitas condições de virar, porque jogando no Maracanã é muito diferente de você jogar contra um time argentino na Argentina. E a casa do Lanús, eles até chamam de La Fortaleza, né? Tem um outro nome, mas eles chamam de La Fortaleza. Aquilo realmente é uma fortaleza. A torcida cria um clima no entorno do estádio, durante o jogo, que mexe completamente com os jogadores. E para os jogadores da Argentina, isso incentiva, obviamente, mas para os brasileiros tem muitos que sentem a pressão. Tem jogador acostumado que já não sente mais pressão de casa de adversário. Mas a grande maioria ainda sente. Eu acho que realmente o Flamengo tem muita... Cara, é o que eu falei, a diferença de técnica do Flamengo é muito grande. O Flamengo é muito superior tecnicamente. Mas é aquela coisa, né? Já foi derrotado, talvez o time entre com muita vontade, isso pode até fazer com que os jogadores percam muitas chances. Mas eu acho que o Flamengo não tem muito jeito, vai acabar se sagrando campeão. É o mesmo caso que a gente comentou com o Vasco e o Nacional. No Botafogo. O Botafogo, A qualidade técnica é muito diferente. Sim. E eu acho que o Flamengo vai acabar sendo campeão. E vai voltar a ser campeão no Maracanã pela segunda vez. E agora, já que eu falei errado aqui o nome do Vasco, vamos falar do jogo do Vasco. Vamos falar do Vasco. Que enfrenta o Santos, que mesmo o Santos tendo todos os problemas que o Santos tem no momento, eu acredito que ele ainda é o favorito devido ao Vasco estar sem técnico, né? Acho que o que pode salvar o Santos é a diferença técnica do Neymar. Porque eu acho que o time do Santos sem o Neymar é um time muito, muito vazio. Eu sinto que o Santos sem o Neymar ele não tem tanta criação. Eu concordo. Claro, o Neymar, obviamente, tecnicamente não se discute. O problema é o físico do Neymar. No último jogo contra o Novo Horizontino, pelo Paulistão, ficou evidente a dificuldade que o Neymar ainda está. Recém-operado, voltando de lesão. A gente sabe que o Neymar é muito marcado por lesões, isso é inegável. Mas eu acho que se o Neymar jogar, o Santos é praticamente favorito mesmo. E vendo os nomes, né, que o Vasco está pensando para contratar como treinador, o Arthur Jorge e o Renato,
Não sei se o Renato é uma boa opção atualmente. Eu acho que faz um bom tempo que ele não faz um trabalho bom realmente no time, apesar dele ter feito um trabalho mediano no Fluminense. Aí depois piorou, né? Obviamente, por isso que ele foi embora. Mas o Arthur Jorge, eu acredito que seja uma ótima contratação. Eu acho que o problema do Renato Gaúcho hoje é a pressão que ele sente. Ele, no primeiro jogo que a torcida do Fluminense foi pra cima dele, ele pediu demissão. Claro, obviamente nos bastidores já deviam ter outros problemas, porque não é possível que no primeiro jogo que a torcida xinga ele, ofende ele pede pra sair. Isso é normal dentro do jogo, né? Sim. Os jogadores estão sujeitos a isso, infelizmente. Agora, mudando de esporte, vamos falar de basquete. Gui Santos brilhou novamente pelo Golden State Warriors. O brasileiro de 23 anos anotou o segundo duplo-duplo da carreira, com 15 pontos e 12 rebotes, além de ter anotado 4 assistências, 3 tocos e 2 roubadas de bola. Apesar do bom desempenho por parte do brasileiro, o time californiano foi superado pelo New Orleans Pelicans por 113-109. Essa foi a 8ª vez nos últimos 10 jogos que Gui Santos anotou ao menos 15 pontos. O brasileiro teve seu melhor jogo na NBA em rebotes e tocos. Sem Stephen Curry, que está lesionado, os Warriors contaram com 28 pontos de DeAnthony Melton e 24 pontos de Moses Moody. Só que os Pelicans foram liderados por Zion Williamson, com 26 pontos. O Golden State está na 8ª posição da Conferência Oeste, com 30 vitórias em 58 partidas. Os Pelicans são os vice-lanternas, com 17 vitórias em 59 jogos. E o que falar de Gui Santos na NBA, Jonathan? Depois que o Warriors se lesionou tudo, tá sem Stephen Curry, sem Jimmy Butler, ele se tornou o homem do Golden State. Eu acho que o Gui Santos, ninguém esperava que ele fosse ter essa constância que ele tem tido nos últimos jogos. Ele foi uma pique alta no draft e mesmo assim ele tem conseguido demonstrar que consegue, mesmo não sendo o favorito do draft. Os jogadores, né, que o Nikola Jokic também é um grande exemplo disso, né? Sim. Não tô comparando, obviamente, não tem comparação, mas o Gui Santos tem mostrado que pode ajudar demais o Golden State, principalmente sendo um role player. Sendo o role player, que é a função principal ali para ajudar o time realmente a chegar nos bons resultados. Ele não vai ser o jogador mais estrelado do time, né? Mas ele vai estar ali para ser o principal jogador de ajuda das super estrelas do time do Warriors. Quando o Curry voltar, eu acredito que o Warriors tem chance de brigar por uma boa colocação nos playoffs. Com certeza, Caio. Mas por hoje é isso. A gente já conversou bastante aqui sobre futebol e basquete. A gente vai ficando por aqui e até a próxima edição. Vamos agora para um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Mega Sena acumula e prêmio principal vai para 130 milhões de reais. Novas tarifas de Trump poupam 46% das exportações do Brasil aos Estados Unidos. O Correio Petropolitano na TV primeira edição volta já. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né?
Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena no concurso realizado na terça-feira. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio que acontece hoje, nesta quinta-feira. Os números sorteados foram 7, 9, 10, 21, 28 e 43. 136 apostas acertaram 5 dezenas e irão receber cerca de R$ 27 mil cada. Quase 9 mil apostas acertaram 4 dezenas e irão receber R$ 681 cada. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 8 horas da noite de quinta-feira, dia 26, em qualquer lotérica do país ou pela internet no site ou aplicativo da Caixa. Vamos agora para a previsão do tempo nas cidades da nossa região de cobertura. A gente começa essa parte da previsão do tempo de um jeito diferente, porque por conta da aproximação de uma frente fria que vai influenciar o tempo em Petrópolis, a Defesa Civil emitiu às 8 horas da manhã desta quinta-feira. A gente está acompanhando imagens feitas pelo cinegrafista Marlos Renato por volta de meio-dia. É bastante russo aqui na cidade imperial, todo o centro da cidade principalmente, e a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte, podendo ser pontualmente muito forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento no município. Em função da atuação desse sistema, são esperados acumulados pluviométricos altos. O aviso meteorológico tem vigência entre esta quinta-feira e segue até as 23 horas e 59 minutos de domingo. Mas agora, como de costume, vamos para a nossa previsão do tempo normalmente. E a gente começa, é claro, como de costume, por Nova Friburgo. Na cidade, a previsão para o sextou é de um dia parecido com essa quinta-feira. A sexta deve ser de sol com muitas nuvens, com chuva pela manhã. À tarde, tem possibilidade de chuva forte, mas à noite a intensidade da chuva diminui, mas persiste. As temperaturas variam entre 18 e 23 graus. Em Teresópolis, a previsão é parecida, com a chuva começando pela manhã e seguindo até o fim do dia. Porém, a chuva forte permanece até o fim da noite. Os termômetros também variam entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus. E em Petrópolis, a tendência é a mesma como a gente acompanhou, com a chuva começando já pela manhã e já no período da tarde a chuva aumenta e segue forte até a noite. Em relação às temperaturas, a tendência é de queda. Os termômetros marcam entre 17 e 21 graus nesta sexta-feira.
Agora, na região centro-sul do estado, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira em Paraíba do Sul, como tem sido rotineiro no verão. Mas durante a tarde e a noite o tempo fica firme sem possibilidade de chuva. As temperaturas um pouco mais altas, variam entre a mínima de 21 e a máxima de 26 graus. E para finalizar, a gente fala de Três Rios, onde foi registrada muita chuva na noite desta quarta-feira. Mas na sexta-feira, o dia deve ser de sol com muitas nuvens e com uma pequena chuva já pela manhã. À tarde, com possibilidade de temporal e à noite chuvosa. E assim, a gente termina a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @correiopetropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 9248 3167. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu espero vocês a partir de 1h da tarde. Temos encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.